Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você esteja vendo esse vídeo. O tema hoje é proteínas sendo vegano, sendo vegana. Como encontrar a mesma proporção de proteínas que tem em alimentos de origem animal nos de origem vegetal. Então quero fazer um vídeo aí mostrando que isso é possível. Além de ser muito possível, a gente tem todo um respaldo científico aí que mostra todo um benefício a nível de prevenção de doença cardiovascular, a nível de prevenção de câncer, quando a gente seleciona e dá preferência para proteínas vegetais. Eu quero começar dizendo que existe uma quantidade de gramas de proteína por quilo de peso que um ser humano precisa. O ser humano, como espécie, é um dos seres que menos precisa de proteína em toda a cadeia alimentar que existe aí. Basicamente, precisamos, pessoas sedentárias, pessoas que não se exercitam, de 1 grama por quilo de peso, e pessoas que treinam 1,8 a 2,0 gramas de proteína por quilo de peso. Pessoas que já querem hipertrofiar, pessoas que já querem desenvolver massa magra, aumentar sua força e tal. A proteína e o carboidrato são como o cimento e tijolo, assim, precisa ter, né? Assim, o carboidrato nunca será o vilão. O carboidrato in natura, né? Porque o carboidrato vilão realmente são os carboidratos industrializados. Como sempre, o vilão é a indústria, né? São os carboidratos refinados, né? De baixa complexidade de digestão. Então, são os carboidratos que o corpo consegue, nem se tem muito trabalho para digerir, logo já cai na corrente sanguínea e logo já é um sinal de alerta para o pâncreas que tem que dar e liberar assim, insulina para baixar esse açúcar do sangue. Os carboidratos que vêm de origem vegetal in natura não são vilões. Fruta não é vilão. Quem pode ser vilão realmente é a indústria, além da indústria, são os alimentos processados, ultraprocessados, é a própria carne, já que o ser humano a nível anatômico, biológico, endócrino, não é feito para comer carne, para digerir carne, né? Inclusive do ponto de vista sistema digestório, também não somos feitos para comer carne. Me perdi no fio da meada aqui. Tá. Então, pessoas que treinam precisam de mais proteína pelo motivo da necessidade maior de reconstrução muscular, né? A gordura queima na chama do carboidrato, para não se cortar carboidrato quando o objetivo também é emagrecimento, certo? Uma dica para quem quer emagrecer é: treine sempre seus músculos. Também tenha como objetivo a hipertrofia de certa forma, de forma indireta. Por quê? Porque quanto mais músculo você tem, mais o seu organismo vai gastar energia para nutrir essa musculatura. Sempre vai ser uma estratégia boa para quem quer emagrecer, aumentar a ingestão de proteína, mas tem que ser uma proteína boa, né? Não pode ser uma proteína cheia de gordura saturada, porque não vai adiantar muita coisa. Mas quando o assunto é seleção de alimento, a gente sempre tem que dosar na balança o que é a custo-benefício, a melhor opção. Então, quando a gente fala de proteínas, a gente tem que sim colocar na balança a quantidade de gordura que a proteína animal traz junto com ela. Eu quero lembrar, antes de começar a falar desses valores, que existem artigos científicos poderosíssimos a nível de quantidade de pessoas na amostra, ou seja, para mim, não sei vocês, se vocês fazem revisão científica, mas artigos bons que realmente podem mostrar assim que existe um respaldo firme com relação ao resultado é a quantidade de pessoas pesquisadas, né? Não adianta falar assim, esse estudo de caso aqui de uma pessoa só é a prova real para a maioria. Não. Quanto maior a quantidade de pessoas pesquisadas e estudadas, o resultado da maioria aí sim sugere a comprovação seja um pouco mais plausível, né? Existem artigos que mostram que pessoas que ingerem proteína animal em sua preferência ingerem muito mais proteínas do que o necessário. Então eu vou começar assim, ó. Aqui eu estou usando o TBCA, que é a tabela da USP nutricional, né, de valores nutricionais. Então vocês podem entrar, tem um site gratuito que você pode colocar ali e ver que eu estou falando a verdade. 100 gramas de alimento, 39 gramas de proteína. Qual alimento é? Coração de frango, fechou? 36 gramas de proteína, tem 100 gramas de carne de boi. Charque é o nome do corte, eu nem sei que corte que é esse. Logo depois, carne de porco, cozida, 36 gramas de proteína. Disso pra baixo, tá? Depois, carne de boi, patinho, gordura grelhada, 35 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Carne de boi contra filé, grelhado, 35 gramas por 100 gramas de alimento. E assim por diante. Eu quero comparar agora as leguminosas. Eu vou começar falando de alimentos crus, tá? In natura.
Então eu vou começar com a soja. Soja tá em primeiro lugar. 39 gramas de proteína também. Fechou? Soja grão cru. 39 gramas de proteína já logo de cara bate com o primeiro item lá de proteína animal, né? Em segundo lugar tá tremoço. Amendoim em terceiro lugar. Famoso amendoim. Amendoim já é mais fácil comer ele cru, né? Então, 25 gramas. Fava seca. Tem 25 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Em quinto lugar está a lentilha. A lentilha crua tem 23 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Sexto lugar, o feijão. Depois tem o feijão vermelho, tem 22 gramas. Feijão preto, 22 gramas também. Feijão roxo, 22. Feijão carioca, 22. O grão de bico também bem comum, tem 21 gramas por 100 gramas de alimento. Feijão rosinha tem 20 gramas. Feijão fradinho, 20 gramas. Feijão jalo, 20 gramas. Ervilha tem 17 gramas por 100 gramas de alimento. Também quero falar um pouco das sementes e oleaginosas, que são ótimas fontes também, e é mais comum a gente comer cru esse tipo de alimento. Então, de novo, tô falando sempre a cada 100 gramas para não ficar repetindo, tá? Primeiro lugar, gergelim. Tem 21 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Segundo lugar, amêndoa. 21 gramas. Pistache, 20 gramas. Castanha do caju, 18 gramas. Avelã, 15 gramas. Castanha do Brasil, 14 gramas. Linhaça, 14 gramas também. Noz, 13 gramas. Macadâmia, 7 gramas. Pinhão já começa a diminuir, 3 gramas e assim por diante. Outros alimentos bem comuns que também tem bastante proteína. Arroz integral, tem 8 gramas por 100 gramas de alimento. Arroz tipo 1 e 2 são 7 gramas. Aveia, adoro aveia. Aveia tem 14 gramas por 100 gramas de alimento. Vem com bastante carboidrato, mas de novo, se não for farinha, né, se não tivesse sido facilitado o processo de digestão, muito bom aveia em flocos, porque continua sendo um carboidrato complexo, com bastante fibra, então dificulta que esse carboidrato caia de forma repentina na nossa corrente sanguínea. Macarrão tem 10 gramas por 100 gramas de alimento, né, macarrão sem ovos. Então, macarrão de trigo, né, também é uma opção boa. Eu vou falar também das verduras, que costumam dar muito exemplo, né? Mas elas não são boas fontes de proteína, tá? Brócolis, agrião, espinafre são alimentos antioxidantes, né? Eles são muito bons por causa disso, mas não por acesso à proteína, tá? Eles têm proteína sim, mas a função principal deles é mais função antioxidante, né? De ajudar o corpo a liberar os radicais livres, entre outras funções importantes. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O agrião, por exemplo, ele só tem 3 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. O brócolis tem só 4 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. O espinafre são 2 gramas por 100 gramas de alimento. Então, as verduras, elas não são fontes principais, mas eles têm outras funções que também são muito boas, né? Tipo, cálcio, magnésio, fibra alimentar, eles são bons nesse sentido. Ferro, mas quando a gente fala em acesso à proteína, não pense em verduras, pense nos grãos. Trago verdades. É muito provável que se você estiver acima do peso, você está comendo muita carne. Muitos alimentos de origem animal. Leite tem muita gordura, queijos tem muita gordura, não tem queijo bom, sabe? Não tem queijo bom porque é feito de leite de vaca e o leite da vaca é pro bezerro, é básico isso. É engraçado porque quando a gente come, né, a gente tá na dieta normal, comendo carne, que é sempre o arroz, feijão e alguma mistura, a gente nunca se questiona se na nossa alimentação tem todos os nutrientes que a gente precisa. Tanto uma pessoa que come carne quanto uma pessoa vegana, se você vai fazer exames, ambas precisam de reposição de B12, por exemplo. Só que a diferença é que a pessoa que come carne provavelmente tem muito mais gordura saturada, provavelmente tem muito mais colesterol. É ruim, né? Quando a gente fala de colesterol bom e ruim, na verdade tem a ver com a condução de gordura para o fígado ou a condução de gordura do fígado para a corrente sanguínea para ser convertida em energia. Então, pessoas que têm colesterol alto, mais de 80% do nosso colesterol é produzido pelo nosso próprio organismo. É um questionamento que a gente tem quando a gente começa a comer alimentos só de origem vegetal. Ah, será que está faltando algum nutriente? Mas, na verdade, é um questionamento relacionado à consciência que a gente passa a ter com a nossa alimentação quando a gente decide fazer uma mudança drástica dessa, né? Já era considerado normal pela sociedade.
Só que a gente tem que desconfiar muito, muito do que dizem como normal na sociedade. Finalizo dizendo que a reflexão sobre a nossa alimentação, sobre o que estamos ingerindo, se é o suficiente, deva ser uma reflexão para todos os tipos de dieta. Mas eu tô aqui também para defender que não comer nada de origem animal é o ideal. O que o nosso organismo realmente precisa é pro que o nosso organismo basicamente é feito. Mas eu agradeço. Eu peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe seu like, que você deixe seus comentários, perguntando alguma coisa, tirando dúvidas, sugerindo temas para que eu estude e depois exponha para vocês aí no YouTube. Peço para que você compartilhe esse vídeo, mostrando, ó, essa daqui é a prova. É possível sim ter acesso à proteína sendo vegano. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos. Compartilha o vídeo e tamo junto!